Bom dia! Hoje falaremos sobre a importância de se calcular o período de uma função. Nesse caso, destacamos aqui a função seno e a função cosseno. É interessante porque elas são funções periódicas. Então, os valores que nós escolheremos para a construção gráfica serão baseados no valor do período. Aqui nós temos a função y igual a mais b seno de rx mais q. E aqui a função dependente do cosseno. Aqui pode ser um número, pode ser 2 mais 3, pode ser 5 menos 7. A e B são valores numéricos, certo? R também é um valor numérico e x é uma medida em radiano. Aqui também nós vamos ter um valor em radianos, tá? Toda vez que você tiver uma função seno ou uma função cosseno, esses valores A, B e Q, eles não influenciam no seu período. Tá certo? O período ele só tem dependência de R. E isso tanto para o seno quanto para o cosseno. Quem é o valor de R? É o valor que acompanha o x. Então, é o coeficiente de x aqui. E deve estar em radianos. Tudo bem? Então, para calcular o período, nós vamos utilizar a fórmula 2π sobre R, que é em radiano. Veja que quando R for igual a 1, ficava 2π sobre 1, que dá 2π. E a função cosseno também o período é 2π. E em cima de 2π foi que decidimos quais são os valores melhores para a construção do gráfico do seno e do cosseno. Na lista de exercícios que eu passei para vocês, eu pedi para construir o gráfico de seno de x sobre 2. Ok? Mas lá eu já indiquei quais os ângulos que você deveria usar. Aqui nós vamos calcular o valor desses ângulos. Aqui nós extraímos o valor de R. O R é o valor que antecede o x. Qual é o valor que antecede? Não aparece aqui, está oculto, é o número 1. E no denominador nós temos o número 2. Portanto, R vale meio. P é igual a 2π sobre R. Mas eu tenho o valor de R. O R vale meio. Então, nós vamos colocar aqui 1 sobre 2. Conserva o numerador, multiplica pelo inverso do denominador, ou seja, 2 sobre 1. Multiplicamos todos os valores que estão aqui no numerador, ou seja, 2 multiplica com o 2, 4π. No denominador nós temos o número 1, ou seja, 4π sobre 1 vai dar 4π. Lembra que o período é 4π, mas tem que ser colocado a unidade, que é radianos. Então veja bem, aqui nós temos um espaço que nós vamos construir uma senoide. Daqui para cá ela vai se repetir. Eu tenho 0, é o valor inicial, e o período vale 4π. Portanto, toda essa distância aqui é 4π. Então eu preciso dividir isso aqui em, por exemplo, vamos dividir em duas partes iguais e colocar. Qual que é a metade de 4π? Eu tenho 2π, exatamente. Mas eu preciso dividir em mais partes. O ideal é aparecer 8 intervalos aqui. Então, vamos dividir novamente aqui pela metade e aqui também. Bom, entre 0 e 2π, a metade é o quê? Π. Como essas distâncias são iguais, cada pedacinho desse aqui, cada tamanho equivale a π. Então, se aqui é 1π, aqui vale quantos? 2π e aqui vai ser 3π. Fácil, né? Bom, nós já temos 1, 2, 3, 4 intervalos. Nós precisamos de mais 4. Vamos dividir aqui, aqui, aqui e aqui ao meio. Aí ficaremos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos. Bom, veja como é fácil. Daqui a aqui eu tenho π. No meio eu vou ter quantos? A metade. π sobre 2. Então, todos esses intervalos aqui, ó, valem π sobre 2. Então, aqui é 0, 1π sobre 2, 2π sobre 2. Só que 2π sobre 2, ó, cancela. Por isso que deu π. Aqui é 3π sobre 2. Não dá para simplificar. Aqui é 4π sobre 2, mas faz o cancelamento da 2π. Aqui 5π sobre 2, 6π sobre 2 e aqui 7π sobre 2 e 8π sobre 2. Só conferindo, ó, 8π sobre 2, se você dividir,
vai dar 4π. Entendeu? Então, quais são os melhores valores para nós jogarmos na nossa tabela para construção do gráfico? São esses valores aqui. E se vocês notarem, esses valores eu coloquei em um exercício anterior e disse para vocês utilizarem eles para calcular o gráfico do seno de x sobre 2. Tudo bem? Então é fácil agora. Eu só preciso montar uma tabela, digamos assim, ó, vou colocar aqui. Numa coluna nós temos o valor de x e na outra coluna nós vamos ter o valor de y. Os valores de x já estão identificados. É 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e, por último, 4π. O que nós precisamos agora é só identificar o valor do y, mas aí tem uma fórmula. Qual a fórmula que foi dada? Olha lá, ó. Seno de quem? De x sobre 2, né? Eu vou fazer aqui separadamente para x igual a 0, que é o primeiro valor que está ali. O espaço é curto, né? Então eu vou fazer assim. Então nós vamos jogar nessa fórmula aqui. Y igual a seno de quem? 0 dividido por 2. Só que 0 dividido por 2 é 0. Então seno de 0 é quantos? Seno de 0 é 0. Tá? Pode usar a calculadora aí, seno de 0 é 0. Então aqui nós vamos colocar 0. Aí vamos fazer para x igual a quantos agora? Π sobre 2. Então vai ficar assim, ó. Π sobre 2. Você pode colocar aqui, ó. Y igual a seno de quem? Π sobre 2 novamente. Então, ó, aqui é da fórmula esse 2, ó. Tá vendo? Esse é da fórmula. E esse x é o valor que foi dado ali. É π sobre 2, o valor que está aqui. Então, se você fizer assim, ó, porque você vai precisar dessa medida em graus, então você faz assim, ó. Aqui é 180. 180 dividido por 2 dá quantos? 90. E 90 dividido por 2? 45. Então, tudo isso aqui vai dar 45 graus. Aí eu fiz a transformação para ficar mais fácil para nós. E seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, nós vamos olhar aqui, raiz de 2 sobre 2. Já falei que esse valor aqui é aproximadamente 0,7, né? Então, vocês já estão cientes. O próximo valor aqui não é π? Então, eu vou colocar aqui, ó. Para x igual a π. Vamos jogar na fórmula? Y igual a seno. Aí tem que respeitar aqui, ó. De π, né? Só que aqui embaixo é 2, por causa desse 2. Então, seno de... Veja bem. 180 dividido por 2 vai dar quantos? 90. E seno de 90 é 1. Então, aqui nós vamos colocar o número 1. Tudo bem? Qual que é o próximo? 3π sobre 2. Então, vamos fazer aqui o x valendo 3π sobre 2. A gente tem que jogar na fórmula y igual a seno de quem? Aí já vou colocar o 2 aqui, que esse 2 é da fórmula. E só vou colocar o valor do x, que é esse, que é 3π dividido por 2. Então, a gente vai fazer assim. 3 vezes 180 vai dar 540. Qual é a metade de 540? 270. Só que tem dividido por 2 de novo. A metade de 270? 135 graus. Então, pode usar a calculadora, tá? Para calcular isso aqui, seno de 135. Você vai verificar que o valor ele vai dar positivo. Vai dar o mesmo valor que o seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Como eu já disse, 0,7 também aceito. Aqui, raiz de 2 sobre 2. Depois, vamos para 2π. Vamos fazer aqui para x igual a 2π. Vamos jogar na fórmula. Seno... E aí aqui tem um 2 que é da fórmula. Aí vamos pegar esse valor de x e vamos colocar aqui em cima. 2π. Aqui é fácil, que é só simplificar, né? Então vai ficar seno, vamos simplificar logo aqui, vai ficar seno de π. Só que π vale quantos? 180. Qual o valor do seno de 180? 0. Então aqui vai ser 0. Tá bom? Aí vamos fazer para x igual a 5π sobre 2. Y vai ser seno. Então, novamente eu vou repetir o 2 aqui, que é da fórmula, né? Olha lá, ó.
E aí vamos pegar esse valor e colocar no lugar do x, que é 5π sobre 2, tá? Podem fazer a conta aí, ó. 5 vezes 180, né? Divide por 2 e o resultado divide por 2 novamente. Seno de 225. Olha só. Eu vou colocar a raiz de 2 sobre 2, aproximadamente 0,7, então menos raiz de 2 sobre 2. Depois vamos fazer x igual a 3π, né? Vai ficar y igual a seno, e aí não vamos esquecer que aqui sempre tem o 2, né? Aqui vamos colocar 3π, 3 vezes 180 sobre 2, vai dar 270. Menos 1, tá? Então nós vamos colocar aqui menos 1. Para x igual a 7π sobre 2. Então vai ficar seno, y igual a seno de, aí aqui é sobre 2, de 7π sobre 2. 7 vezes 180, dividir por 2, depois dividir por 2 novamente, você vai encontrar 315 graus. Seno de 315 vai dar um valor negativo. E é esse valor aqui, raiz de 2 sobre 2. Então aqui vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Pode fazer, se você jogar o 4π vai dar 0. Agora que nós temos todos esses valores, é só jogar no gráfico. No eixo x nós vamos ter esses valores e no eixo y vão ter outro. Tudo bem? Então vamos à construção do gráfico, né? O primeiro ponto aqui é 0 e 0, ou seja, origem, né? Aqui é o 0, 0. O segundo valor é π sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Π sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Está aqui em cima. O terceiro valor é π e o número 1. Π e 1. O próximo, 3π sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Então, 3π sobre 2, raiz de 2 sobre 2. 2π e 0, marca no 2π. 5π sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Então, 5π sobre 2, desce aqui no menos raiz de 2 sobre 2. Marcamos esse ponto. Depois, 3π e menos 1. 3π, vem aqui no número menos 1. Marcamos esse outro ponto, tá? Depois, 7π sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Então, aqui desce no menos raiz de 2 sobre 2. Marcamos esse outro ponto. E o 4π é 0, né? Então, aqui vai no 0. Então, você precisa interligar todos os pontos. Fica aqui, 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 aqui. E, por último, assim. Então, esse é o gráfico, né? Por enquanto ele está sem repetição, mas na verdade esse gráfico ele continua aqui, aí ele vai virar, né? Vai fazer a curva exatamente como vai acontecer aqui do lado esquerdo, só que aqui é para baixo, tá? Veja que escolhemos aqui fazer o cálculo do período, porque a gente já acerta aqui os valores exatos, onde fica mais fácil de você traçar essa curva. Mas você poderia ter escolhido aqui 30, 60... outros valores, né, que não fossem esses. Mas eu tenho certeza que daria um grau de dificuldade maior para vocês. Tudo bem? Então, esse aqui é o nosso gráfico, né, da função y igual a seno de x sobre 2. Não é fácil, mas é interessante. Bons estudos.